hashtag maconha, são expressões que estiveram em alta nas redes sociais nas últimas 24 horas. E aí vocês veem a manchete que o Thiago põe na tela pra gente. Porte de drogas, Zanin vota contra a descriminalização e irrita a esquerda. E agrada a direita. A gente pode fazer esse contraponto. É assim que repercutiu o voto do Zanin ontem lá no STF. Foi retomado esse julgamento, né, sobre a descriminalização do porte de drogas e aí especificamente a maconha. E rolou o primeiro voto contrário. O voto do Zanin chama atenção não só por ele ter sido indicado pelo atual presidente Lula, mas também por ter sido o primeiro voto contrário à descriminalização. A gente teve também o ministro André Mendonça, que poderia ter dado o voto dele ontem, mas ele pediu vista, que na prática é aquele adiamento que pode perdurar por até 90 dias. Então a gente ainda pode ter até mais 3 meses para o julgamento ser retomado lá no STF. Por enquanto, o placar do Supremo está 5-1, favorável à descriminalização da maconha. Os indícios, se você pegar aí que está 5-1, é de que deve prevalecer a tese dos ministros favoráveis à descriminalização. E aí, por enquanto, o que está sendo discutido é a descriminalização do porte até 60 gramas de maconha, para você, caso um sujeito seja pego com essa quantia, no máximo essa quantia, ele não vai mais ser considerado traficante, ele deve ser considerado usuário, e aí com a descriminalização a gente teoricamente vai ter um encarceramento menor, assim, né? O voto do Zanin, então, foi uma das principais notícias. Eu já vou colocar na tela para vocês aqui um tweet da reportagem da Folha de São Paulo, que fez uma apuração de bastidores de como isso repercutiu, não só no mundo da política, mas também para além da política. A gente vai mostrar alguns tweets dessa repercussão pública para vocês. Mas nos grupos de WhatsApp da base governista, pelo menos nas mensagens em que a Folha de São Paulo teve acesso, direto ou indireto ali por meio de apuração, essas trocas de mensagens mostraram que o voto do Zanin foi chamado de lastimável e trágico por personagens aí próximos do presidente Lula no ambiente da política lá em Brasília. Militantes petistas também estenderam críticas ao próprio Lula, dizendo que, ao indicar o Zanin, o presidente não pesou as opiniões do ministro sobre temas que são considerados caros, importantes para a base petista. E como as questões sociais, né? A descriminalização das drogas é um tema que a gente pode abordar ali como uma questão social, né? Na condição de anonimato, alguns deputados petistas ouvidos pela Folha de São Paulo lembraram que o Zanin realça em sua biografia o fato de ser casado com a mesma mulher há 20 anos e que demonstra ser conservador e apegado ao formalismo, tendo apenas compromisso com o Lula e com questões relativas ao regime democrático. Então a gente tem aí os primeiros fortes indícios de que o Zanin deve ser um ministro pendendo um pouco mais para o lado conservador da coisa ali no STF. E isso foi criticado publicamente também por alguns personagens, alguns parlamentares lá no Congresso. A Sâmia Bonfim, deputada de esquerda, né? Bem de esquerda, escreveu: lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas que afeta sobretudo pobres e negros. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Essa próxima indicação do Lula acontecerá ainda nesse segundo semestre de 2023, porque a Rosa Weber, a atual presidente do STF, vai se aposentar. Com 75 anos de idade, é obrigada a se aposentar. E há uma forte pressão já nos bastidores para que o Lula indique uma ministra mulher, já que a Rosa Weber mulher vai sair, e mais do que isso, uma ministra negra. E aí a Erika Hilton, deputada também de esquerda, escreveu: mais do que nunca precisamos de uma ministra negra e progressista no STF. Ela escreveu esse tweet justamente ali nas circunstâncias do voto do Zanin contrário à descriminalização da maconha. O Felipe Neto, você fala, por que você está falando do Felipe Neto? O Felipe Neto acaba sendo um grande influenciador digital. Então, para além do mundo da política, dos políticos de Brasília, a opinião pública de quem se posiciona ali na esquerda também foi negativa quanto ao voto do Zanin. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí ele escreveu: teremos 27 anos desse sujeito no STF, em referência ali à conta até bater 75 anos de idade do Zanin, caso ele não se aposente antes, né? Como o Lewandowski fez no primeiro semestre desse ano, justamente abrindo a vaga aí para o Zanin ser indicado, né? Aí o Felipe Neto escreveu: defenderei o voto do Lula em 2022 até a morte, mas classifico esse como seu maior erro até agora. Imperdoável, inexplicável e inaceitável, teremos agora 3 ministros ultraconservadores na corte, em referência aos 2 ministros já indicados pelo Bolsonaro nos últimos 4 anos, e agora o Zanin, o mais novo indicado pelo Lula.
A reportagem da Folha, que eu tinha mostrado para vocês o tweet aqui, cadê? Aqui, também ouviu deputados de direita. E aí é legal a gente dar voz para todo mundo aqui. O Silas Câmara, deputado do Republicanos e líder da bancada evangélica, que é um dos principais grupos de deputados ali contrários a esse tipo de pauta, né? A descriminalização das drogas, da maconha. Ele disse: tive a oportunidade de recebê-lo, o Zanin, antes de ele ser elevado à função de ministro pelo Senado. O Zanin disse de forma clara e definitiva isso. Ele, além de ser um homem de família, tinha as convicções dele em defesa de uma sociedade saudável. E o senador Eduardo Girão, do Novo, também de direita, falou a reportagem da Folha, foi uma grata surpresa o voto do Zanin. O julgamento é uma usurpação do trabalho que já fizemos 2 vezes no Congresso Nacional em menos de 13 anos. O STF não está respeitando uma decisão do Congresso, mas essa posição do ministro Cristiano Zanin é uma posição que vai ao encontro do que os parlamentares fizeram e decidiram. Então, é assim que repercutiu no mundo da política, essa que talvez tenha sido a principal notícia do dia de ontem, das últimas 24 horas, por isso entrou no Trending Topics, por isso a gente traz aqui como tema principal do programa.